Boa noite, Pum Pum. Não, hoje vamos falar sobre Boa Noite Pum Pum, no significado Pum Pum. Bom, Ela ficou muito confuso de novo. eu vou continuar, vamos lá. Hoje sobre o Boa Noite Pum Pum nós vamos falar de um assunto específico, sobre a relação de Pum Pum com a Aiko. Eu poderia falar de diversas coisas, né, mas eu preferi falar somente isso, sabe? O Pum Pum, né, inicia a sua jornada, certo? E a Aiko tá dentro dessa jornada junto com ele, né? Ele conhece ela primeiramente, né, num dia que ela chega como nova aluna, certo? E ele de imediato, né, se apaixona por ela, de imediato, certo? Ela senta próxima a ele e ele já tinha gostado dela naquele mesmo momento, certo? Por mais que ela, de alguma forma, aparentemente teve alguma atenção por ele também, certo? E, né, no vai e vem das amizades e tal, né, eles acabam se encontrando em alguns momentos, certo? Inclusive num momento crucial, que é o momento em cima da torre, né, que todos veem o céu estrelado e tal, que é o ápice, né, da história, que dá toda, como posso dizer, o que chuta a bola para as narrativas que vão seguir do Boa Noite Pum Pum, certo? Então, todas as pessoas que estão em cima daquela torre, né, ou que estão ligadas àquela torre, são importantes para a narrativa do Pum Pum, inclusive a própria Ai. É o pontapé inicial. É o pontapé inicial para a nossa narrativa, certo? E a Aiko tá lá. Após esse pontapé inicial, né, muita coisa na vida do Pum Pum se muda, né? Inclusive, um ponto que ninguém nunca consegue entender, né, que eu acho que é o ponto que o Inio Asano quer falar, né, do garoto popular que tem a mesma história do Pum Pum, né, que aparece lá nas nossas últimas páginas do mangá, certo? Mostrando, né, quanto a vida adulta para o Pum Pum, né, foi diferente para ele também, certo? O cara lá que tá noivo e tal, recente de se casar, certo? Então, né, a Aiko tá junto com ele, certo? E eles passaram por poucas e boas, né, naquele lugar, né? Bom, a Aiko diz pra ele, né, que ele não tem nenhum motivo pra viver, etc, né, que ele precisa de algo, né, de algum sonho, certo? E ele fala que o sonho dele é descobrir um novo planeta, né? Então, né, estudar o cosmos, né, estudar o céu, etc, né? Então, o pai dele, né, vê que ele se interessa por isso e dá um telescópio para ele, certo? E ele fica se imaginando, né, imaginando como ele seria famoso, né, encontrando um novo planeta, certo? E como, né, isso tornaria ele orgulhoso, né, para Aiko, certo? Então o Pum Pum, né, o próprio sonho que ele sonha, não, o sonho não é dele, não é um sonho de outra pessoa, certo? Então o Pum Pum, né, já se inicia se perdendo, né, enquanto gente, quando ele torna a sua personalidade, né, para formar a sua personalidade, ele acaba se afeiçoando, né, pela, pelas ambições de outras pessoas, né? O próprio Pum Pum, ele não ambiciona nada, né? A gente percebe isso no final da história, né? Ele não tem muitas ambições, né? Ele tá feliz contanto que ele consiga ser amado, que ele consiga amar alguém próximo, né? Só isso já basta para ele, certo? Mas a Aiko quer ser alguém, né? Quer ser coisa grande, certo? E ela almeja isso para alguém que tá próximo a ela, né? Então, ela quer isso para ele, né? E o sonho dela é ser uma modelo, né? Ser uma atriz, uma cantora, né? Uma idol, né? Ela quer ser uma idol, certo? E acontece, né, que eles prometem um para o outro, né? Assim que eles conseguem ter uma relação, certo? Eles prometem que vão fugir juntos para um lugar, né? Após acontecer certos problemas, tanto para o Pum Pum quanto problemas para a Aiko, né? Que a gente não descobre até mais para frente, certo? Uma coisa importante, né? A gente saber que a Aiko, né, ela é filha de uma pessoa, né? Bastante doente, certo? A mãe dela é muito doente. E ela faz parte de uma seita, né, conspiratória, né, que é importante para a nossa história, certo? Que essa seita acaba gerando, né, alguns pontos, né, de conflitos na nossa narrativa, certo? Mas até então, né, o que a gente precisa saber é só que a mãe dela faz parte dessa seita. E que ela,
na idade, né, de 10, 11 anos, ela é obrigada a seguir a mãe dela, né, naqueles momentos de conseguir mais devotos e tal para a seita. Né? Então, um dia, né, ela vai bater lá na porta do Pum Pum, certo? E ela vê o Pum Pum, né? Sendo que o Pum Pum um dia, né, seguiu ela, certo? Para tentar conversar com ela, que foi o primeiro momento que eles conversaram juntos, né? E eles tiveram essa promessa e tal, dos sonhos, etc. Né? E o Pum Pum disse que ele morava perto dela, né? Mas, né, vê claramente que ele mentiu para seguir ela, né? Para estar próximo a ela, não é desculpa para estar próximo a ela, certo? E com essa mentira, né, ela sai correndo, né, quando ela descobre essa mentira. E ele não sabe muito bem o que fazer, né? Corre atrás dela para pedir desculpa e tal, etc. Né? Ela diz que perdoa ele, né, contanto que ele não mentisse de novo para ela. E se ele mentisse mais uma vez para ela, ela mataria ele, né? Ela diz que é uma promessa que eles fazem. Se você mentir para mim novamente, eu te mato, né? E após se segue, né, aquela promessa que eles fazem de fugir juntos, né? Porque fica implícito que ela sofre abuso doméstico, né? Ela apanha muito da mãe dela e tal, etc. Violência doméstica. Violência doméstica. E o Pum Pum também sofre certas coisas na casa dele, né? Que não chega a ser tudo isso, mas a família dele é meio disfuncional, certo? Ele é um pouco disfuncional, a família dele, né? Baseada em mentiras, né? A própria família dele. E o Pum Pum, né? O Pum Pum tenta basear, né? Claro, né? Não é uma surpresa, não é uma pessoa que viveu numa família baseada em mentiras, né? Basear a sua primeira relação amorosa, né? Ou um afeto de amizade, certo? Mais forte entre um menino e uma menina, né? A primeira amizade, a primeira paixonite dele, em mentiras, certo? Então ele promete a ela que no próximo verão, né, ele vai levar ela pro lugar que ela quer, né, e tal. Eles vão fugir juntos. Só que chega o dia, né, e ele não consegue sair de casa, né, porque aconteceu uma coisa com a mãe dele, né. De certa forma, né, ele tem, né, uma desculpa, né, ele tem um álibi, né, para não ter ido. Mas ele meio que não se importa com aquilo, né, ele usa simplesmente como uma desculpa, né. Mas realmente faz sentido, né, quando você pensa que ele só tem 11 anos de idade, né, aconteceu tal coisa com a mãe dele, e que não seria sábio, né, ele ter fugido junto com essa menina naquele momento. Então ele desiste, né. Mas ela não pega isso muito bem, né, ela realmente diz que ele mentiu pra ela, né, e que ela deveria ter matado ele, né, e ele fica meio que, né, naquele medo, naquele pavor absurdo de ser morto pela Aiko, né. E ele gosta dela naquele momento. Só que ele não conhece ela, né? Ele não conhece ela, né? Eles nunca falaram muito tempo, né? Eles sempre tinham aquela questão da curiosidade, né? Porque é normal de pré-adolescente, né? Você sentir essa curiosidade por uma pessoa, certo? Sua primeira paixão. Mas eles nunca chegaram, né? De ter uma amizade real, né? De você conversar e saber do que a pessoa gosta, tudo, etc, né? Ele só sabia que ela tinha um sonho de ser uma atriz, né? E que ele queria ser astronauta, né? Conhecer novos mundos e tal, mas era um sonho inatingível, né? Que ele só fez para agradar ela, certo? Então, pessoal, né? A gente vê, né, também que mais pra frente, né, o Pum Pum, ele tem um problema familiar, né? E por essa questão do problema familiar, né, ele não consegue, certo? Cumprir com a promessa dele com a Aiko, certo? Que ela diz que mataria ele, né? Se ele não cumprisse com essa promessa. E ele sente pavor, né? Por isso e tal, de ser morto pela Aiko, certo? Que eles tinham combinado de se encontrar, né, no final do verão daquele ano, certo? Mas ele não cumpriu, né? Por uma desculpa, né? Um álibi, né? Ele tinha um álibi disso, mas ele não... Esse álibi não é um álibi verdadeiro, né? Aconteceu algo com a mãe dele, né? A mãe dele foi hospitalizada. Só que ele nem foi atrás de ver isso, né? Ele ficou na cama desesperado de não ter conseguido sair de casa para ver a Aiko, né? Mas ele acaba indo e tal, vendo a mãe dele e tal, etc. Certo? E a Aiko realmente, né, quando ele vai passando, né, no táxi para visitar a mãe dele, né, a gente vê a Aiko esperando por ele. Certo? Então ela realmente cumpriu com a promessa, né? Quem não cumpriu foi ele. Certo? E ele vê ela, né, lá na parada e tal. Nós vemos ela também, né? Já que a gente tá vendo isso na percepção do Pum Pum. Certo? Que é uma percepção bem um pouco estranha, né? Porque ele
ele é meio introvertido e ele é meio infantil, né? Ele é bastante infantil, certo? Então vamos lá, certo? Mas por que ele usou esse álibi, né? Se ele nem gosta da família dele, se ele não tem um sentimento de família, né? Ele usou essa desculpa porque era a desculpa que ele tinha, certo? Mas ele não tinha esse sentimento familiar, né? Ele não, o pai e a mãe dele, né, não tinha esse sentimento pelo pum-pum, né? Esse sentimento de carinho e tal, né? De ter aquele negócio de família, sempre se encontrar juntos, ficarem deitados juntos e tal, né? De jantar, né? Conversarem juntos e tal, né? De assistir televisão juntos. Isso não acontecia, né? Era simplesmente por conveniência, né? A família dele se encontrar e morar na mesma casa, né? Mas ninguém conversava, ninguém tinha nada, certo? Entre si. Tanto que, né, quando ele ficou mais adulto e tal, né? A mãe dele meio que solta algumas verdades pra ele, né? E o pai dele, né, após a pai e a mãe dele se divorciarem, né, ele nunca escreveu nada pro Pum Pum, né? Nenhuma carta nem nada, certo? Então, voltando pro assunto da Aiko, né? Eles se reencontram, né, após, né, esse momento e tal, né, de ele saber que se ele falasse com a Aiko ela ia matar ele, né, e esse pavor, eles se reencontram no ensino médio, né? Ou melhor, né, no final do ensino, do ensino fundamental, né, que ela tá namorando um cara, né, e o Pum Pum, né, tá com um penteado novo e tal, né, tá se achando o melhor cara, né. Ele até consegue beijar uma menininha, legal que só, né? Que ele acaba magoando ela bastante, né? O Pum Pum também se torna uma pessoa um pouco ruim, né? Assim, com as pessoas, certo? Por tentar ser forte, né? Ele quer ser diferente, certo? Ele quer marcar as pessoas, né? Ele tenta meio que passar isso, né? Eu quero marcar alguém, né? De alguma forma, né? Mesmo que seja ruim, né? Mas ele faz isso. Porque ele pensa que ele não marcou a Aiko, né? Por quê? Porque a Aiko não tá sofrendo por ele, né? Ela tá com outra pessoa e ele tá lá sozinho, né, observando a Aiko, né, sofrendo por dentro. Oh, meu Deus do céu, será que ela lembra de mim, né, e tal? Será que ela tá me vendo aqui, né? Só que, realmente, né, quando a gente descobre lá na frente, ela realmente tava pensando nele, certo? Porque os dois têm grandes problemas, né? A Aiko também, né, a gente descobre lá no futuro, né, que ela sofria bastante abuso familiar, né, bastante violência doméstica da mãe dela, né, pela questão de ela fazer parte dessa seita e tal, né? Ela apanhava bastante, etc. Certo? Então, né, a Aiko tava de namoro e o Pum Pum, certo? Não tinha ninguém, tava tentando, né, marcar a vida de alguém com relacionamentos assim, né, bem escassos, né? Depois, né, lá pro futuro, lá já adulto, né, o Pum Pum, eles se reencontram, né, quando ele vai lá para uma autoescola fazer uma prova, né, e tal, para tentar tirar a carteira de habilitação, para ele conseguir um emprego melhor, né. Mas ele foi por causa de uma garota, né, que é uma garota importante para a história, que não vem ao caso agora, porque a gente está falando da Aiko, né, que ajudou ele, né, ele tentar fazer essa prova, né. E ele lá tá falando altas mentiras, né, lá na autoescola para tentar, né, perder a virgindade com alguma das meninas que estão lá, né? Então ele inventa várias mentiras, certo? E num dia que ele tá inventando essas mentiras, né, aparece a Aiko, certo? Aí ela diz, né, que é modelo, né, que tá fazendo papel de modelo, é cantora e tal, né, etc, 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 né? Fala com ele, né, uns 20 minutinhos ali, e eles marcam de se encontrar um dia, né? E dá tudo certo, eles saem e tal, né? Aí ele também mente pra ela, né, diz que ele tá ganhando muito dinheiro e tal, né, fazendo outras coisas. E ela continua falando, né, que ela tá super bem, né, ela já saiu da casa da mãe dela, né, tá morando em outro canto, né, tá fazendo parte de uma agência de modelos, né, tá ganhando muito dinheiro com propaganda, etc, 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 certo? Só que depois, né, quando eles vão começar a se encontrar mesmo, real, né, que ele desiste da garota que ajudou ele, né, nesse tempo, ele meio que se afunda, né? Porque ele sai com a Aiko, né? Eles marcam de se ver bem direitinho e tal, né? Só que eles dois, né, não dão certo juntos, né? Porque tudo que eles têm baseado, né, no relacionamento deles é mentiras, né? Ele estava mentindo pra ela descobre que era mentira, certo? Só que depois, né, mais pra frente, ela também diz, não, eu também estava mentindo pra você, né? Eu não cheguei a fazer nada de agência de modelo, não cheguei a ser cantora, não consegui fazer nada disso, por conta da minha mãe, certo? A minha mãe foi a pessoa que não me deixou fazer nada,
certo? E o Pum Pum, né, é até um lance, né, bastante psicanalítico, né, que o Pum Pum, de certa forma, ele odeia a própria mãe dele também, né, que a própria mãe dele também possibilitou ele de fazer muita coisa. Mas ele nunca conseguiu agir de maneira violenta com a mãe dele, né? Então, né, um dia a Aiko pede ajuda dele para eles fugirem juntos, certo? Dessa vez, fugir junto de verdade, né? Então ele tinha um emprego, ele larga o emprego e vai, né, junto com ela, né? Eles passam um tempo lá no apartamentozinho dele, pequenininho, certo? A gente até vê, né, umas percepções assim de violência, né, dela com ele, dele com ela, né, de violência mesmo, real, assim, né, de uso de violência de um contra o outro. Não se entendem, não conseguem entender, né, mas mesmo assim o Pum Pum ele sente uma dívida, né, com a Aiko, né, de todos esses anos que ele passou longe dela e que ela passou longe dele, que eles poderiam ter ficado juntos, né, e nunca aconteceu. Por quê? Porque a culpa é minha, né? Eu quebrei a promessa, não foi eu que cumpri essa promessa, eu fui um covarde. Eu fui um covarde com a Aiko, né? Ela sempre teve força, ela sofreu muito, né? Ela sofreu muito na casa dela, ela apanhava todo dia, né? Eu fui o covarde, eu fui o errado, eu não sei o que fazer, eu não tenho sonhos, né? Eu tô trabalhando aqui, mas o meu trabalho é sem ambição, eu não ajudo ninguém, não tem ninguém por mim. Né? E nesse tempo, né, toda aquela garota que estava com ele, né, impulsionando ele, né, percebe que ele tá com algum problema, porque ele sumiu durante 2 meses, né, que foi o tempo que ele ficou com a Aiko, né, meio nessa, né. Então eles ficaram lá um tempo, né, ele e a Aiko, certo? E o Pum Pum, ele meio que cai assim, cara, no fundo do poço quando ele tá com a Aiko, sabe? Porque ela não sabe agradar ele e ele não sabe agradar ela, e tudo que eles fazem é criticar um ao outro, né? E eles não se curtem, né? Eles não têm prazer de estar um com o outro, né? Muito pelo contrário, né? Eles se destroem, né? Eles não cuidam da casa, certo? Lá do apartamento, né? Não fazem nada praticamente, certo? E eles tentam fugir, certo? E como fugir, né? E vão para casa da Aiko, né? Para pedir para a mãe dela, né? Para eles poderem ir juntos, né? Não sei o que se passa na cabeça dela, porque ela concordou com isso, né? Que ele falou. Então eles vão lá na casa dela, certo? A mãe dela, né, é coxa, ela não anda, certo? E ela vive de vender utensílios da seita, né? Ou seja, né, aqueles bonequinhos e tal, né, do deus da seita, né, etc, né? Vender uma água sagrada, né, essas coisas, certo? Ela vive disso, a mãe dela. E ela tem um carro, né, que é o carro da seita. Certo? E a Aiko, ela quer pegar aquele carro da seita, né, para eles irem para outra cidade juntos, né, ela e o Pum Pum. Então ele vai lá, né, pedir e tal, né, conversa. Só que a mãe dela, né, ela meio que tem uma reação muito forte, uma reação que não era esperada, né. Ela reage como se fosse um demônio, né, pra cima do Pum Pum, certo? E o Pum Pum, pessoal, né, Quem leu essa parte, né, ele tá com aquela cabeça preta com os 3 olhos, né? Então ele tá com sangue no olho, certo? Naquele momento ali. Aquele ali não é o Pum Pum, certo? Aquele ali é o limite do que seria, né, a percepção, né, do senso comum, né, do Pum Pum, certo? O senso dele tá no limite, pessoal, dali, né? Então ele tá no limite do que ele poderia fazer ali, né? E disso eu falo limite moral, né? Limite de julgamentos, certo? E quando a mulher vem pra cima, né? Ela esfaqueia a Aiko, né? Ele meio que sai, né? Ele dá um gatilho ali nele, que ele pega aquela faca e estraçalha a mulher, né? Ele mata a mãe da Aiko, certo? E depois, né, que a Aiko segura, né, a faca e tal, né? E ela faz, né, ele esfaquear a própria Aiko, né? Que é um negócio meio louco, assim, né? E depois, né, mais pra frente, né, a Aiko pra se vingar dele, né, pra pagar aquela esfaqueada, né, ela fura o olho do Pum Pum, né, pra você ver como é uma loucura essa relação entre os dois, né, não tem nenhum amor ali implícito, não tem nenhuma relação de afeto, não tem relação de nada, certo? É uma dependência de uma promessa infundada, né, de 2 crianças, certo? Que tinham 10 anos de idade, que pensavam, né, em ter alguma curiosidade um pelo outro que nunca ocorreu, né?
Então eles esperavam demais um do outro, né? Isso nunca aconteceu, né? Muito pelo contrário, né? Se tornou uma história, um terror, né? Se tornou uma história de terror, né? A relação entre os dois, certo? Então eles fogem, certo? Eles fogem, né? Fogem no carro e tal, vão para outro canto e tal, né? Eles escutam na rádio, né? Que alguém matou a mulher e tal, e tal, e tal, e que essa pessoa saiu no carro, né? Eles estão com o carro, eles têm a Aiko, né? Tá passando mal por causa da ferida da faca, né? O Pum Pum, certo? Ele tá muito cansado, né? Ele tá muito cansado mesmo, né? Ele tem um pouquinho de dinheiro do emprego que ele tinha, certo? E ele vai gastando esse dinheiro, né? A cada momento, até eles passarem, né? Questões de desmaiar de fome, certo? Os dois juntos. E após isso, pessoal, né? Já estão no fundo do poço, né? Como eu falei, né? O Pum Pum ele já está no fundo do poço. Mas ele vai, assim, né? Rumo a cratera, assim, do núcleo da Terra, né? Ele tá querendo chegar lá, certo? Porque a Aiko, pessoal, né? A Aiko, ela não é uma boa pessoa para você estar junto, certo? Por quê? Porque é uma pessoa que ela só te coloca para baixo, né? Então tudo que ele fazia, ela criticava, certo? Se ele foi tentar comprar comida, né? Ela diz, por que você demorou, né? Se ele for tentar qualquer coisa, né? Ela procura um meio de colocar o Pum Pum para baixo do que ele tá fazendo. E como falamos, né, ele já tá no limite dele, né? Tá além do limite, já passou, certo? E o que ele faz, né? O que ele faz com ela, né? Ele fica menosprezando ela também, né? Ele tenta responder ela à altura, né? E quem conhece o Pum Pum, né, sabe que ele é uma pessoa afetuosa, né? Ele não faria aquilo no comum dele, né? E ele violenta ela, né? Ele bate nela, ela bate nele, ela fura o olho dele, né? Como eu falei, certo? E eles vão, né? Eles vão pro lugar que eles prometeram, né? Eles vão lá naquele lugar, né? E tal, e ela quer que eles morram naquele canto. Ela dá a entender isso. Ó, é um caminho sem volta, né? Eu quero morrer aqui. Certo? Eu quero morrer nesse canto aqui, nesse canto lindo, né? Porque eu sonhei que a gente vivia para sempre, né? Que a gente tinha um lindo momento aqui nesse lugar e eu queria morrer aqui, né? Me mate aqui, né? Ela bota a mão dele e tal para ele sufocar ela. Para ele sufocar ela aqui, né? Só que ele não consegue, né? Não consegue de forma alguma, certo? E ele faz de tudo para eles irem embora dali, né? E eles vão, certo? E ela não tá mais aguentando, né? A ferida que ela tinha, né? Já tá infeccionada, tá muito ruim, certo? A galera, né? Do rádio já sabe, né? Quem foi que roubou através das câmeras e tal, do carro, né? Sabe que foi o Pum Pum e ela, né? Descobrem, né? A situação dela e tal, passa na rádio e tudo, né? No momento que eles estão procurando uma saída para aquilo, né? Para viver num canto mais distante, certo? Então ela lembra, né? Ela lembra que ela tinha falado também de um tio dela, né? Que morava numa cabana, né? Que ele era médico. Não, a gente vai pro meu tio. Ele sobe a cabana, né? Ele sobe lá e tal. Só que a cidade, né? Que eles chegam, né? É um momento muito metafórico, né? O lugar que eles chegam lá, a cidade, é uma cidade fantasma, né? Não tem mais ninguém lá. Então não tem esperança para eles acharem um médico ali, né? Porque a cidade está fechada, né? Não tem mais nada. Aconteceu alguma coisa ali, né? Que não vem ao caso, não é importante para a narrativa, mas aconteceu algo ali que toda a vila mudou de lugar para um canto mais alto ainda, certo? E eles estão num canto ali sem ninguém, né? Então não tem lugar para eles irem, né? A clínica não tem mais nada, certo? Lá onde era, né? Certo? E ele simplesmente tenta cuidar dela, né? Eles têm uma conversa naquele momento lá, né? De que eles finalmente vão ficar juntos, né? Ela fala pra ele, não, a gente finalmente vai ficar juntos, certo? Eu quero que você lembre de mim nos seus sonhos sempre, né? Não esqueça de mim. E que a gente vai conseguir passar por isso, né? Ela fala uma frase de efeito, assim, bem significativa, que eu não tô lembrando agora exatamente o que ela fala, mas dá a entender que ela quer que ele sonhe com ela, né? Que ele tenha o rosto dela, né? E as feições dela, né? Dos sentimentos que eles passaram naquele momento, naquele tempo juntos, certo? Pra ele lembrar dela daquele jeito que ela era, certo? E, né, ele tá muito cansado, cara. O Pum Pum não dormiu várias noites, certo? Enquanto ela tava descansando no carro por causa da infecção, né, ele tava procurando comida, ele tava procurando lugar para ficar, né? Eles perderam o carro, ele andou muito com ela, né? Muito mesmo. Né? Teve momentos, né, que ela tentou matar ele, diversos momentos que ela tentou matar ele, certo? E ele relevou aquilo, né?
ele relevou aquilo, né? Por mais que ele tivesse no limite, né? Ele batia nela, ele fazia coisas, né, violentas, mas ele não chegou a fazer o que ela estava fazendo com ele, né? Que era matar, de fato, né? Então ele descansa, né? Ele descansa com aquela fala dela na cabeça dele, né? Não, vai dar tudo certo. O pior já passou. E a gente tá junto. O importante é que a gente tá junto. E lembrei que ela falou. Era à noite, né? Porque assim, lá no Japão, né, tem uma noite da primavera que a galera se encontra com flores e tal, né, pra fazer uma festa, certo? E eles, né, quando eles saíram, quando eles se encontraram e tal, eles tiveram um momento, né, lá na infância deles, né, eles se encontraram nesse dia, né, eles marcaram de se ver nesse dia, né, eles se viram de relance, né, eles não conversaram, né, como eu disse, né, eles não tiveram tempo para conversar, para se conhecer, certo? Mas foi um momento bonito ali, certo? E ela queria que ele revivesse aquele momento ali como se fosse naquele momento deles já adultos, né? Eles vivendo aquele momento ali diversas vezes, certo? Então, né, já é a idealização, né, de algo que nunca aconteceu, certo? De algo que mesmo adulto, né, não conseguiram realizar, mas ela queria que ele realizasse no sonho dele, né? E que ele dissesse que aquilo era a realidade dele pro resto da vida, certo? E ele, de certa forma, né, ele descansou naquele momento ali, sonhando com aquele momento, certo? Aí ele acorda, né, ele acorda já esperançoso, que vai dar tudo certo, realmente, certo? Que deu certo, só que quem tava do lado dele, né, não está mais, né? A Aiko não tá mais, tá só o chapéuzinho, né, dela. E ele vai atrás dela, né, desesperado, porque ele sabe o que aconteceu, né, ele tem noção do que aconteceu. Só que ele, sabe, a mente dele não conseguiu cumprir, sabe, aquele negócio, certo? Porque muitas das vezes, né, como eu disse, né, ela queria que ele matasse ela, certo? Ela queria morrer desde o início, né? Desde o início ela queria morrer, certo? Com a desculpa de que ela estaria, né, sendo morta por alguém que ela gosta e tal, etc. Né? Porque a vida dela realmente, né, na perspectiva dela, não teve nenhum significado, né? Porque o sonho, o que é que ela queria, né? Ela queria ser grande. Né? Ela era uma pessoa ambiciosa, certo? Ela não conseguiu. Então, pra ela, não tinha sentido. Né? Não tinha sentido, né? E ela criminosa que ela não conseguiria mesmo ser uma idol, né? Que ela queria ser. Então, suicidou, né? Ela usou uma corda e tal, né? E se enforcou num caibo, né? De uma das casas da vila, né? E ele meio que não acredita naquilo, né? Ele meio que dá um crash, né, na cabeça dele, ele meio que fica em choque, né? Então ele meio que não acredita, certo? Mas ele sabe que ela claro, ele não é louco, né? O Pum Pum não é louco, é só esquisito. Então ele tira ela, né, com toda a calma, todo o carinho do mundo, né, e tal, coloca o chapéu, cuida dela, certo? Mesmo ela morta, né, ele coloca ela no chão e tal para descansar. Parecem crianças, né? E tal, né? As crianças meio que sentem que a menina tá morta e vão atrás de alguém, né? Alguém adulto. E nisso ele já andou bastante tempo, né? Ele saiu daquela vila fantasma, certo? Andou bastante tempo indo para baixo, né? Voltando pro lugar onde eles estavam antes, certo? Então, né? Quando ele sabe que ele não tem mais o que fazer, né, cara? Ele não tem mais o que fazer. Ele sai, né? Cara, ela morreu, né? Ela morreu. O que a gente tinha não era um negócio real, certo? Era um negócio das nossas cabeças, né? Não era um negócio saudável, não era um negócio adulto, né? Era um negócio maduro, era muito imaturo, né? Se ela não tivesse se matado, talvez eu teria matado ela, certo? Ela estava morrendo de infecção, né? Eu vou morrer de infecção por causa do meu olho, né? Eu vou sair daqui, né? E ele simplesmente sai, né, cara? E termina, né, o que a gente tem de relação da Aiko com o Pum Pum, né? Agora, pessoal, né, indo pro final, né, o final da história, né? O que a gente vê lá no final, né? Porque o que é que ele pensa, né? Ele tenta imaginar, porque o Pum Pum, como eu disse, né, ele é uma pessoa que se culpa por muita coisa que ele não tem culpa, né? No final da história, né, ele tenta imaginar o que a Aiko pediu pra ele imaginar sempre, né? Todos os sonhos ele dizia, né? Não, passei um tempo sonhando com aquilo e tentando imaginar o que ela me pediu.
mas eu não consigo mais cumprir a promessa dela, porque eu nem lembro do rosto dela, não lembro da voz dela, e não lembro mais daquela noite. Então ele não sonha mais com aquilo, né? Ele tá vivendo um novo momento. E esse é o lance do Pum Pum, cara. Né? Ele consegue superar esse momento, ele não se culpa mais, né? Então, né, o que foi a relação da Aiko com o Pum Pum, né? Eu vejo assim, minha interpretação. Agora é o momento de interpretação do Kelvin. Pronto, minha interpretação do que rolou, né, entre a Aiko e o Pum Pum, né? Vamos lá. Isso eu tô falando pra gente adulta, né? Isso aqui eu tô falando pra gente adulta, né? Acima dos seus 20 anos, né? Claro. Né? Pessoas que tiveram, né, relacionamentos longos, certo? Mais do que um relacionamento longo, né? E que, né, sem sombra de dúvida, tiveram aquela paixão, né, que você pensava que ia ser a paixão da sua vida, certo? Então pronto. Né? Tendo isso em mente, né, o Pum Pum, a história do Pum Pum é feita para isso, certo? Feita para esse público, certo? Se você, né, caro Padawan, né, você tá no seu primeiro relacionamento, né, ou você nunca marcou a vida de ninguém, né, o Pum Pum não é para você, certo? Porque você não vai pegar a carga emocional, certo? A carga emocional de você ferrar a vida de alguém, certo? O Pum Pum, né, ele carrega essa carga emocional de você ter ferrado com alguém, certo? E só quem viveu mais de um relacionamento longo, né, consegue carregar isso, né, na sua vida. Faz parte do amadurecimento, certo? Faz parte disso, né? Por quê, né? O que é isso? O que é esse amadurecimento? É você saber que você, por exemplo, né, você tinha, sei lá, 15 anos e teve um relacionamento de 2 com alguém, né, até os 17, só que você fez algo muito errado, né, que o relacionamento não existe mais, certo? Pronto. 17. Agora você tem, sei lá, 30. E agora você tá no relacionamento com outra pessoa, né? Então o que passa pela sua cabeça, né? Inevitavelmente, né? Com 17 anos, menos 30 anos, né? 13, né? 13 anos. O que teria acontecido se eu tivesse vivido com aquela pessoa esses 13 anos, né, que nunca ocorreu, certo? É essa ideia, né, que o Pum Pum tenta responder, né, que a história do Pum Pum tenta responder, certo? E a resposta é a seguinte, né? Esses 13 anos seriam uma merda. Porque se deu errado, era pra ter dado errado, cara, não importa, não foi culpa sua e nem da outra pessoa, né? É porque não era pra ter dado errado, e não tente retornar pra aquele negócio, cara. Por mais que tenha sido legal, porque em memória, né? Quando você pensa de maneira afetuosa com as suas memórias, né? Você só vai lembrar dos momentos bons e de maneira até a maquiar aqueles momentos que até os ruins, né? De certa forma, que teria sido assim a melhor coisa do mundo se tivesse se estendido, né? Só que o Pum Pum, né, ele revela que tanto não foi bom quando era, né? Quanto se fosse mais tempo, né, teria destruído as duas pessoas, certo? Vocês teriam se destruído, né? Então revela o quê, né? Que bom que acabou, né? Que bom que nós conhecemos pessoas novas, né? Que nós podemos, né, nem conhecer pessoas novas, pessoal. É no seguinte caso de você dar chance, né, para novas pessoas na sua vida, né? Que esse é o ponto crucial do Pum Pum, né? E não só dar chance, né? Mas você fortalecer laços, sabe? Conseguir fortalecer laços de maneira honesta, sabe? De maneira honesta, mostrando seus defeitos, né? Mostrando que você não é uma pessoa perfeita, né? E ser aceito, né, por essa pessoa, né, que percebe em você esse momento, né, esse traço, né, de honestidade, certo? Por mais que a pessoa, né, seja diferente e tal, daquele seu ideal, né, você tem alguém que realmente, né, te aceita de maneira honesta, né, honestamente. Isso é o amadurecimento, certo? Isso é ser amadurecido de maneira emocional, né, e no relacionamento, certo? Então, fechando, né, fechando tudo. O Pum Pum, certo? O Pum Pum, a história do Pum Pum, né, não é uma história de uma pessoa que sofreu trauma, né, ou de uma pessoa, não é uma história de amor, né? Não é nada disso, né? Não é uma história de amor, não é uma história de trauma, né? É uma história, né, de alguém, certo? Que nunca lutou por si mesmo, certo? Ele sempre fazia algo porque alguém mandava pra ele, né? É até traço de narrativa, né? Se a gente for tratar isso, né, perspectiva da literatura, né? Tudo que acontece pro Pum Pum nunca foi por causa do Pum Pum, né? É sempre por algum terceiro, certo? Ele não quis ser astronauta por causa dele, né? Foi por causa de um terceiro, né? Ele não olhou para as estrelas e pensou em criar um planeta por causa dele, foi por causa de um terceiro, né? Porque o pai dele deu o telescópio, né?
E por aí vai, né? Todos os conflitos que a gente tem na história, né? Toda a repercussão da história, não foi o Pum Pum que criou aquela repercussão, aquele conflito, né? Foi algum terceiro e o Pum Pum, né, acaba se vendo naquele momento e acaba agindo, certo? E no final, pessoal, né, a gente vê que o Pum Pum, né, ele consegue se amadurecer, né? Por mais que ele seja uma pessoa passiva, né? Uma pessoa reativa, né? Uma pessoa até de certa forma, né, colérica, né? Que ele sente muita coisa e guarda pra si, né? Mas ele é aceito pelas pessoas que estão em volta dele no final, né? Ele consegue esse amadurecimento. Por mais que ele não seja o contraste, né? Com certeza eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Um contraste com outro amigo dele, né? Ou melhor, amigo, né? Que era o top dos top, né? E que no final das contas é uma pessoa vazia, né? O Pum Pum, por mais que ele não tenha conquistado nada, né? Ele não conquistou, assim, né? Nada simbólico, né? Nada que deixaria alguém orgulhoso ou com inveja, né? Ele realmente, tudo que ele tem algo real com as pessoas, né? Ele tem um sentimento real, né? Depois, quando a gente vê ele no final. E é isso que importa no final das contas, né? Que você tenha, né, relações, né, relacionamentos que são reais, né? Relacionamentos que importam, né? Que quando você tá mal, né, a pessoa não vai te xingar e te colocar ainda mais para baixo, né, te pedir que você mate ela, né? A pessoa vai pedir seu auxílio, né? Vai pedir ajuda, vai te ajudar, né? E vai te colocar pro alto, né? Vai te impulsionar, né? Que era isso que estava acontecendo e ele acabou ignorando, certo? Graças a Deus, né? Que não por muito tempo, certo? Então, é isso, né? O Pum Pum, de certa forma, na minha interpretação, certo? Ele tenta mostrar isso, né? O Inio Asano tenta mostrar isso, certo? E, infelizmente, nós adolescentes não conseguem perceber isso por questão de falta de experiência, mas um dia, né, eles perceberam isso, né? E é esse lance, né? A gente não pode normalizar e nem romantizar, né, esses relacionamentos que são tanto, né, superficiais quanto autodestrutivos, certo? Relacionamento autodestrutivo não são relacionamentos que a gente tem que manter, né? Muito pelo contrário, a gente tem que cortar e passar para, né, ir para longe, né? Então ir para outra pessoa, né? Tentar outras coisas, certo? É isso. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo. Esse foi o nosso Significando Pum Pum. O primeiro, né? Aiko e Pum Pum. E adeus.